Conosco temos a doutora Vanessa Simões, PCA da CMC, com quem falaremos um pouco sobre as tendências, desafios e oportunidades no mercado de capitais. Doutora Vanessa, quais são as tendências, desafios e oportunidades? Muito bom dia e obrigada por esta oportunidade. Bem, eu começaria por dizer que estamos aqui hoje a inaugurar, no fundo, a segunda edição do Angola Banking Conference. Ao nível do mercado de capitais, de facto, temos aqui alguns desafios, tendências e oportunidades. Os últimos desafios que eu elencaria, o último desafio, no fundo, que eu elencaria aqui foi, no fundo, a transição dos serviços e atividades de investimento que ocorreu no ano transato, em 2023. Portanto, deste serviço e atividades de investimento do setor bancário para as entidades distribuidoras e corretoras de valores mobiliários. Portanto, a ideia, no fundo, é que estas novas entidades tragam maior especialização ao mercado, uma vez que a banca, no fundo, o core business não é atividades de investimento. Mas ainda que tenhamos aqui esta migração dos serviços e atividades de investimento da banca para as distribuidoras e corretoras, a banca continua ainda a exercer, o setor bancário continua ainda a exercer um papel importante no desenvolvimento do mercado de capitais, contribuindo aquilo que é a liquidez, a eficiência e o crescimento deste mercado. Como tendências, e no fundo foi os temas que acabámos por ver aqui hoje refletidos nesta conferência, tivemos o ESG, é sem sombra de dúvida, digamos assim, uma tendência. O próprio sistema financeiro tem estado a olhar para esta temática de forma muito próxima. Foram emitidas recomendações muito recentemente sobre o ESG pelo Conselho de Supervisores do Sistema Financeiro e feito também, no fundo, um diagnóstico ao próprio sistema financeiro de como é que o sistema estava preparado, no fundo, para acolher aqui o ESG, e agora, naturalmente, cada regulador, no fundo, para trazer aqui a segurança jurídica, vai olhar para este tema e emitir todo o arcabouço regulatório que seja necessário para termos aqui, efetivamente, emissões sustentáveis. Outros das tendências, digamos assim, que nós também temos no mercado de capitais, prende-se também com a inteligência artificial. Vimos aqui hoje que, de facto, vem transformar, no fundo, a forma como as instituições estão habituadas a trabalhar e como é que isto pressiona mesmo do ponto de vista do capital humano, que é o principal valor que nós temos nas instituições. E vimos que a tendência, de facto, é implementar cada vez mais a inteligência artificial, sem com isto reduzir o número de quadros que nós temos na instituição, mas, no fundo, trazer valor acrescentado para aquilo que é a atividade e a produção diária dentro das instituições. Portanto, eu também diria que isto é aqui uma tendência que está em voga. Ao nível daquilo que são as oportunidades, vejo talvez aqui a questão da evolução tecnológica vir trazer um maior automatismo na forma como nós hoje, no fundo, acabamos por ter acesso quer à banca, quer ao próprio mercado de capitais. Não é? Hoje já temos as aplicações tecnológicas, não só na banca, mas também no mercado de capitais, que nos permitem, através dos nossos telefones, fazer a negociação, a compra e venda, por exemplo, de títulos de valores mobiliários. Isto é, de facto, a oportunidade que esta disrupção tecnológica acaba por trazer para o setor. Mas esta disrupção tecnológica traz um novo risco, que é o risco de cibersegurança. Como estão a cautelar isso? Como estamos de legislação? Efetivamente é um trabalho que se está a estudar. Tem que se desenvolver, no fundo, a legislação para dar aqui esta cobertura, de facto, ao risco premente que os reguladores têm que estar atentos na questão da cibersegurança. É um caminho que estamos a fazer. Ainda não é, digamos assim, como também vimos hoje, de facto, a transformação é vibrante, mas no fundo ela está a levar tempo, digamos assim, a ser implementada, e também esse tempo, no fundo, está-se a ajustar àquilo que é a segurança jurídica que tem que se dar nestas matérias. Já um horizonte ou um cronograma para a implementação de títulos mais sustentáveis? Temos, sem sombra de dúvida, ao nível daquilo que é a estratégia definida pela Comissão de Mercado de Capitais, a possibilidade de fazer emissões sustentáveis. Daí o próprio Conselho de Supervisores do Sistema Financeiro
ter tido a preocupação com o setor, fazer este diagnóstico, emitir as principais diretrizes que o sistema financeiro, ou seja, os três reguladores, veem como fundamentais, e agora, enquanto reguladores, a Comissão de Mercado de Capitais está, sem sombra de dúvidas, a desenvolver internamente aquilo que é necessário para podermos vir a ter, então, as emissões sustentáveis, e a nossa meta é até 2027 termos pelo menos duas emissões sustentáveis, e nesse sentido já temos alguma regulação que o permitiria, mas no fundo queremos robustecer a regulação desta matéria, pelo que brevemente terão contacto com a regulação por parte da Comissão de Mercado de Capitais sobre esta temática do ESG. Voltando à questão inicial sobre a saída da banca do mercado de capitais, preocupa-me saber como fica a questão dos project bonds, um tema que a CMC até em tempos teve em mãos. Os project bonds, no fundo, são aqui um veículo, não é? Que vai permitir, por exemplo, quem tem uma ideia, quem tem um projeto, financiar esse projeto. Naturalmente, tínhamos uma banca muito mais consolidada do ponto de vista da confiança dos investidores nos projetos, mas estamos a ter estas distribuidoras e corretoras igualmente robustecidas e com um know-how especializado para poder prestar estes serviços e atividades de investimento, e, portanto, não vejo que esta migração venha afetar, no fundo, a criação do investimento via Project Bonds ou qualquer outro investimento que temos disponível ao nível do mercado de capitais. Tivemos bastante recentemente a abertura de capital de duas empresas, dois bancos de referência do nosso país, o Banco BAE e o Banco Caixa Angola, a emissão da obrigacionista privada da própria Sonangol e da Greener, e estão outros projetos em carteira, no fundo, para se fazerem aqui outras aberturas de capital, e os intermediários financeiros já estão a ser estas distribuidoras e corretoras e não os bancos. E, portanto, as coisas estão a acontecer, não é? E não vejo que isso, no fundo, venha a afetar aquilo que é a dinâmica do mercado, até porque, se olharmos para aquilo que é negociado pela Bodiva, o volume de negociações tem sido crescente. Portanto, não vejo que afete de todo. Em relação a esse número crescente de negociações, fruto do crescimento da base de investidores, já é caso de se pensar em um provedor do cliente para o mercado de capitais, ou ainda é muito cedo? Cliente? Por questão de reclamações, proteção do próprio cliente. Pronto, isso já existe, não é? Já existe? Já existe. Portanto, a própria Comissão de Mercado de Capitais tem ao nível do seu site uma aba dedicada a tudo que é reclamações e denúncias por parte dos investidores, porque no final do dia o papel do regulador é proteger os investidores, garantir que o mercado funciona de forma regular e eficiente, e também tem aqui a questão do risco, proteger no fundo o risco sistémico. Portanto, o regulador tem, e qualquer investidor, e temos isso com frequência, no fundo, não é que o mercado esteja constantemente com denúncias ou com reclamações, mas é habitual, o próprio investidor sabe que o pode fazer junto do regulador, e depois são acionados todos os mecanismos por parte do regulador para apurar a situação e proteger o investidor, e a própria Bolsa de Valores também tem no seu site disponível um canal em que pode-se fazer denúncias e reclamações para tratamento da própria Bolsa de Valores, que no fundo, depois, se a matéria não for regulada ao nível daquilo que é a sua competência, remete para o regulador, e é o regulador, no fundo, que vai conduzir o processo. A melhor proteção continua a ser a melhor informação. Como estamos a nível do desenvolvimento da literacia financeira para o mercado de capitais? De facto, a literacia financeira é um dos grandes desafios quando olhamos para aqueles que são os desafios do mercado de capitais. Não temos as questões de literacia financeira na percentagem que gostávamos, e na intervenção que fiz dizia que mesmo a própria banca, que é mais consolidada, ainda tem baixos níveis de literacia financeira, que são a causa e a consequência de termos um setor tão informal. A Comissão do Mercado de Capitais, de facto, é o regulador, regula e supervisiona, mas também tem aqui a questão de promover o mercado de capitais. E dentro desta promoção tem várias ações de educação financeira
que para nós e no nosso entendimento são fundamentais para que venhamos a alargar a base de investidores e, no fundo, o crescimento das noções de poupança. E, portanto, fazemos vários workshops, temos parcerias com várias entidades para promover, no fundo, ações que venham fazer a literacia financeira. Temos a nossa biblioteca, temos o concurso CMC e Universidades, que é um concurso, no fundo, que permite que os estudantes pré-finalistas e finalistas de todas as universidades do nosso país possam fazer um trabalho de investigação científica, no fundo, que enfoque em matérias do mercado de capitais. E depois de apresentarem este trabalho, que é avaliado por um júri, vamos encontrar quem é o vencedor e também aqui, no fundo, a continuidade da educação financeira, permitir que estes jovens vencedores do concurso realizem um estágio na CMC e, portanto, tenham também contacto do que é o dia-a-dia do regulador e possam iniciar-se, digamos assim, no mercado de trabalho ao nível do regulador. Isto para quê? Precisamente para eles se focarem em matérias do mercado de capitais. É uma preocupação, o conhecimento é a base, não é? O conhecimento começa a ser a base de tudo. E, de facto, temos aqui esta missão, enquanto reguladores, de elevar os níveis de educação e de literacia financeira. Muito obrigado, doutora Vanessa. E assim terminamos mais um Conversas AIM